Boa tarde, pessoal. Graça e paz a todos os irmãos. Hoje quero falar uma coisa maravilhosa para vocês. De um livro que transformou muito a minha vida essa época. Quando o Senhor me deu uma revelação profunda, uma graça, um acesso poderoso ao reino dos céus. Foi uma época de uma transição muito poderosa na minha vida, a qual eu passei a entrar em níveis de relacionamentos com a presença de Deus, em níveis de rompimentos espirituais tremendos. E muitos segredos que eu fui aprendendo com Deus sobre a vida de oração, essa chave maravilhosa que o Senhor entregou na minha vida. Eu escrevi nesse livro Restaurando o Manto de Oração, que é um dos livros maravilhosos que eu escrevi, vai sempre ser um dos melhores, porque falar de oração é o segredo do acesso a tudo que nós precisamos na presença do nosso Papai. Tudo que nós necessitamos para a nossa vida está na presença de Deus em oração. A gente busca às vezes muitos livros, muito conhecimento de muitas coisas que nós queremos, queremos aprender sobre o Espírito Santo, queremos aprender sobre o jejum, queremos aprender sobre tantas coisas, né? Queremos aprender como meditar na Bíblia, queremos aprender tudo. Mas tudo começa na vida de oração. Esse livro, Restaurando o Manto de Oração, é um livro maravilhoso, irmãos. Que livro sensacional. Você que já leu esse livro, está assistindo esse vídeo, faz seu comentário, deixa seu testemunho daquilo que você extraiu, do que mais impactou na sua vida nesse livro. Esse livro tem capítulos maravilhosos, eu gostaria de falar alguns para vocês. Na parte 1 dele nós falamos sobre o que é uma casa de oração, que a minha casa será chamada casa de oração. Quando eu escrevi essa parte aqui foi quando Deus me mostrava para mim e falava sobre a importância da igreja como casa de oração. Hoje a igreja, infelizmente, no século XXI, tem se tornado casa de show, casa da família, casa de entretenimento, casa de todas as coisas. Eles dão nome a tudo, a igreja, e dão seus propósitos, casa de ensino, casa de estudo, chama igreja da família, igreja do comércio. Então hoje em dia nós vemos as pessoas utilizar a igreja para tudo, mas menos orar de fato. E às vezes quando oram, fazem orações superficiais, não tem a profundidade da igreja ser como uma casa de oração. Quero falar para você que busca avivamentos. Quando nós olhamos para os grandes avivamentos que houve em Toronto, no Canadá, na Rua Azul, nos Estados Unidos, no avivamento de Gales, o avivamento das Ilhas Caimãs, todos os grandes avivamentos que nós vemos foi iniciado por meio da oração. Engraçado que o avivamento é como um fogo, ele começa de baixo, ele vai subindo até atingir sua plenitude. E o fogo, ali, quando ele está subindo, aquele fogo está começando, ele fala da simplicidade da vida de oração. E sempre começou por pessoas humildes, pessoas simples que oraram e acreditaram no sobrenatural com todas as forças e esperança dela. É daí que surge o avivamento. É quando todas as nossas forças se voltam para a oração, para clamar até que os céus derrame a glória bendita, a extrema misericórdia e graça de Cristo Jesus. É daí que vem o avivamento. E quando eu falo sobre a minha casa será chamada casa de oração, Deus me mostrou profundamente que o altar de oração na igreja tem que estar edificado, para que as realizações do sobrenatural venham a se manifestar, as realizações e manifestações do poder de Deus venham a acontecer, e elas vêm por intermédio de oração. Não é por muito gritar, ou pregar muito alto, ou gritar, ou exortar, ou falar muitas verdades, não. É orar. É aí que vem o sobrenatural. Quando eu me carrego da vida de oração, me carrego em jejum, em oração, em poder na palavra de Deus, quando eu vou ministrar no altar, aquela bendita unção que já estava no íntimo com o Espírito Santo, no meu quarto em oração, ou seja, no monte onde eu gosto de caminhar, aquela unção ela vem no culto maravilhosa, e às vezes eu sou surpreendido por dimensões do Espírito Santo sensacionais, mas isso só ocorre quando eu me dedico à oração, eu dedico o meu coração para estar em comunhão com a presença de Deus. Na página 151 desse livro, tem um capítulo maravilhoso que eu gostaria que vocês um dia adquirissem e lessem esse livro aqui. Os valores de oração. Os valores de oração, para falar, é um capítulo maravilhoso que eu falei muito sobre o que é o verdadeiro valor da oração. Tem página aqui, que eu escrevi, não existe oração de fato, porque as pessoas estão preocupadas em buscar seus próprios interesses nesses tempos. Infelizmente, muitos estão fazendo a oração somente petições, porque não valorizam o tempo e sacrifício em comunhão com o Senhor. Hoje nós não vemos mais expressão de amor, virtude, poder do Espírito Santo, porque quando as pessoas oram, elas ainda oram um tempo corrido, oram por petições, repetições, mas não oram por comunhão e intimidade. Oração é um lugar de concepção, onde nasce intimidade e relacionamento com Deus, onde os propósitos e revelações do nosso desígnios nos são dados, onde nos tornamos participantes da presença de Deus nessa terra.
é onde vamos usufruir do nosso verdadeiro propósito de vida e sermos de fato um canal de transmissão de reino, de vida, de salvação, de cura, de milagres para essa terra. Então, quando nós temos intimidade com Deus por meio da oração, nós vamos ver o mover do Espírito Santo trazendo transformação. O impacto do reino de Deus, ele vem sobre a vida das pessoas. Eu tive muita experiência, irmãos, de ficar imerso em oração e de repente eu estava em lugares mais comuns, dentro de banco, dentro de hospital, na rua, dentro de restaurante, e a glória de Deus se manifestar sobre mim. E a manifestação dela atingia as pessoas que estavam à minha volta naquele lugar. Tive muita experiência, tenho muitas experiências, está cheio do poder da oração, onde a comunhão do Espírito Santo está derramada sobre mim, os lugares que eu chego, lugares que eu vou entrar, o poder sobrenatural de Deus se manifesta. Então, aqui falar sobre valores de oração, para mim, encontrei muitos valores na oração que eu posso falar para vocês. E a oração onde se originam os verdadeiros propósitos de Deus para a humanidade, que serão revelados quando buscamos a Ele com sinceridade de todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A oração é o lugar de entrega do coração, aleluia. Nós conseguimos encontrar e achar de fato a presença de Deus quando entregamos todo o nosso coração. Aqui que está a importância e o valor central da oração. É onde eu consigo entregar o meu coração a Deus. Quando você persiste nessa prática contínua de orar e sacrificar pelo aquilo que você está crendo no teu coração em oração, você vai encontrar. Jesus mesmo deixou o princípio para a gente: aquele que me busca, aquele que busca achará. O que bate se abrirá, o que pede receberá, o que procura encontra. Não adianta, o princípio ele nunca vai ser anulado. O fundamento continua o mesmo. É só praticar o princípio da maneira correta que nós vamos ver as bênçãos ser desatadas sobre nossas vidas. Glória a Jesus Cristo. Um outro valor de oração muito importante que eu aprendi na minha vida, eu passei com o tempo a entender porque muitas respostas que eu esperava em Deus, elas ainda não vinham. E eu escrevi aqui no livro: os cristãos de hoje não sabem esperar em Deus, mas a oração nos ajuda a ter paciência, aguardando o tempo certo do Senhor, sendo amadurecido para aquilo que fomos chamados. Então tem muitas respostas de orações que eu não obtive no momento que eu pedia, no tempo que eu esperava, porque eu ainda estava sendo amadurecido por meio da vida de oração com Deus, para estar preparado para herdar aquilo que eu estava pedindo a Deus. Lembro uma época que eu estava num propósito de 40 dias no monte com a minha equipe, e minha mãe estava comigo naquele dia, naquele período. Ela passou os 40 dias conosco no monte, e teve um dia que foi uma manifestação de uma glória de Deus tão grande. Só que naquele dia, naquela madrugada, nós tivemos um nível de guerra absurda no mundo espiritual, terríveis, para herdar aquela dimensão de glória que o Senhor estava nos revelando. E pela manhã desci, fui num lugar de oração no arraial, eu falei com ela assim, falei: mãe, quão bom que Deus não me respondeu essas orações antes. Que muitas coisas que eu pedi sobre unção, sobre o poder do Espírito Santo, Deus não me respondeu. Eu falei: graças ao próprio Senhor, porque Ele não me respondeu no tempo que eu não teria maturidade, nem graça suficiente em mim ainda, edificada de relacionamento com Deus. Eu não teria suporte em mim para suportar aquelas revelações, aquele nível de poder, porque quanto maior aumenta a demanda do poder, tem que aumentar a demanda de sabedoria e edificação na intimidade com Deus, na santidade com Deus, para poder suportar o poder, porque o inferno vem com tudo contra nós. Todos os homens grandes na presença de Deus em oração são homens que também têm grandes batalhas no mundo espiritual. Não pensa para vocês que é fácil a minha vida. A vida de um homem de Deus que encontrou a face de Deus e a glória de Deus, era uma vida que agora está escondida dentro desse ambiente de relacionamento por meio da vida de oração. Quando nós andamos por meio da vida de oração, andamos nesse ambiente escondido de Deus, ali eu tenho proteção contra os principados e os poderes do inferno. Se eu contar para vocês diariamente, todos os dias, a experiência que eu tenho no mundo espiritual, de ver os anjos, de ver os demônios, de ver as guerras espirituais, as coisas que sucedem comigo, as coisas que eu estou sempre lutando em espírito pela igreja, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque estão vivendo um evangelho raso, na superfície. Só que quando o anjo mediu, Ezequiel falou: entra mais profundo nas águas. E levou ele em níveis mais profundos, onde ele já não podia mais ter domínio do seu próprio corpo. Quando nós entramos aprofunda na vida de oração, nós vamos encontrar águas mais profundas, onde a carne não terá mais domínio sobre nós, onde o nosso espírito será livre, debaixo da graça do Espírito Santo, e seremos conduzidos a lugares íntimos e profundos na oração, onde não terá mais intromissão da nossa carne, onde encontraremos um lugar chamado plenitude do Espírito.
estaremos completos, prósperos da presença de Deus por meio do poder do Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo. A oração é um ato de socorro para os filhos de Deus, onde encontramos proteção, descanso e esconderijo na sombra do Onipotente. Se não fosse um lugar de refúgio no colo do papai, eu não teria vencido as dores e angústia que as circunstâncias me causaram. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. É nesse lugar que eu procuro na oração. É o descanso na sombra do Onipotente. Irmãos, há um espírito nessa era chamado espírito de apostasia, que as pessoas querem tudo instantâneo e fácil. Hoje em dia eu vejo uma geração que quer transferência de unção, irmão. Acho que deveria ter um pouco de transferência de vida de oração. Se eu pudesse transferir de vida de oração, isso é me esforçar ao máximo para transferir. Mas eu não posso transferir vida de oração. Eu posso influenciar você a orar, a acreditar que existe uma grande alegria e a plenitude do Espírito só se encontra na vida de oração. Não é através de transferência de unção. Isso não vai mudar teu comportamento, teu caráter. Isso não vai te transformar não vai te transformar por dentro. A unção que você recebe por transferência, ela ainda vai ter que ser mantida, e se você não manter ela por através de oração, você nunca vai ter uma unção eficaz, uma unção sólida que você conquistou na batalha, na vida de oração. Hoje, graças a Deus, que os mantos, a unção que eu carrego, eu me dediquei tempo em jejum, em oração, em meditação, trabalhei muito. Fui muito tratado, quebrantado, purificado, lapidado, purificado das iniquidades. Aprendi a viver uma vida de justiça e santidade, temor e amor e reverência na presença de Deus. Essa unção está sobre mim, que me faz prosperar, onde o testemunho do Senhor está derramado sobre a minha vida, para levar o testemunho do Evangelho com poder, milagres e poder sobrenatural nessa terra. Mas a unção que tem um verdadeiro valor é quando você batalhou por meio da oração. Essa tem valor. Essa você vai sentir o preço que é a unção do Espírito Santo. Então, se você quer ter unção, se você quer ter intimidade com Deus, se dedique na prática da vida de oração. Separe tempo para orar. Acorde mais cedo para orar. Levante de madrugada para orar. Vai nas madrugadas no monte para orar. Entra no teu quarto de oração, vai orar. Porque grande propósito há sobre nossas vidas quando nós nos dedicamos à vida de oração. Vale a pena orar. Glória a Jesus. A oração é onde os segredos são liberados no reino dos céus. A oração corresponde ao amor de Deus. A oração é o sustento do espírito do homem. A oração é a força que tiramos da fraqueza. A oração é onde a palavra impossível é removida. Na oração é o ar que nós respiramos. A oração onde temos a vida de Cristo. Sem oração não temos de fato o poder da ressurreição. A oração é onde a razão, é onde está a nossa razão da vida. Para aquele que encontra a revelação do caminho da eternidade, nada é mais importante do que viver para Cristo, para o amado e desejado de todas as nações, Jesus Cristo. A oração é o que sustenta a humanidade ainda de pé, gerando tempo para a salvação dos perdidos. Se não fosse a oração do santo, esse mundo já estaria totalmente perdido e engolido pelas trevas. A oração é o canal por onde o sobrenatural vem sobre essa terra. É tudo que Deus faz no mundo, está realizado diretamente na oração, vinculado à oração. Como diz John Wesley, um homem sem Deus não faz, e Deus sem um homem não fará. Nenhum evento ocorre por acaso. Tudo no mundo espiritual tem uma ação e uma reação. A oração é o lugar onde damos a autoridade para Deus fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. Nem todos têm a mesma autoridade na oração, mas todos têm a mesma função. Então, grave-se no teu coração esses princípios. Você quer conhecer mais, você quer abençoar meu ministério, abençoar também nosso Instituto Escola de Fogo, adquira o livro Restaurando Mantos de Oração. Aí embaixo tem um link. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Ativar o sininho para você receber os novos devocionais e os vídeos que eu vou estar fazendo de ensinamento muito importante para vocês. Amém? Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.